Bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje recebemos Pedro Allen, gerente executivo de política industrial do IBP. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cavanha. Obrigado pela oportunidade. Prazer sempre conversar com você. Prazer, Pedro. Pedro, PDFOR. Sim. O que é PDFOR? Bom, vamos dividir primeiro o PDFOR entre as duas vertentes que ele tem. Tá? Uma que é a sua origem e outra aquilo que tem sido feito mais recorrentemente. O que tem sido feito? É uma atribuição que foi dada no decreto de criação para que os comitês do PDFOR pudessem propor evoluções e ajustes nas políticas de desenvolvimento industrial para a cadeia. Política de desenvolvimento industrial. Isso, tá? E, junto com isso, a parte do decreto também, que deu essa atribuição para o comitê, é de você criar um conjunto de benefícios que favoreçam aqueles fornecedores que fazem investimentos e atividades diferenciadas em prol desse desenvolvimento industrial que não eram capturados pela regra contratual do conteúdo local. Mas o que? Um incentivo? Isso. Então, chegando lá, né? O que são esses benefícios que o programa PDFOR traz para os fornecedores? Ele traz duas categorias: incentivos e bonificações. E aí nós vamos ter que explicar cada uma delas, né? O que são os incentivos, né? Os incentivos são adicionais de percentual de conteúdo local a serem colocados nos certificados em função de atividades ou de investimentos feitos pelos fornecedores dentro das empresas. Quais são esses? Engenharia nacional, pesquisa, desenvolvimento e inovação, atividade exportadora e geração de emprego e renda, emprego qualificado. Tá? O que a gente enxerga, pelo menos eu enxergo mais nesse conjunto de fatores? Tá? A questão do emprego e renda ele é muito mais consequência dos demais, então ele para mim pode servir muito mais como uma medição de resultado do programa do que uma causa em si a ser trabalhada como indicador original. Mas enfim, isso a gente vai ver na regulamentação que ainda está sendo feita. Mas eu acho muito importante entender o que as empresas podem se beneficiar disso e por que ele traz vantagens para o sistema como um todo. A gente tem dentro do contrato uma regra ali que tem uma proteção, uma reserva de mercado para fornecedores locais e que é medida por meio de cálculo de materiais. Isso por conta da regulação da ANP para as licitações que estabelece mínimos de conteúdo local. Por conta da licitação que estabelece mínimos, por conta também da forma como ele é medido. Como é que você mede conteúdo local? Você pega o que tem de materiais, né, de custos de insumos e pondera o que é nacional, o que é importado e esse vai te dar o conteúdo local. Tem, claro, um monte de detalhes a mais, que tipo de imposto que entra, mas o fato é que você praticamente mede aquilo que é bem tangível. Tá? E no serviço você mede praticamente custo de mão de obra. E o PDFOR vem para incentivar isso. E o PDFOR vem para capturar o valor intangível gerado dentro das questões para desenvolvimento industrial. Vamos dar um exemplo. Pega, por exemplo, vamos ver que tem uma empresa, ou tem duas empresas de sistemas de automação e controle. Tá? Para pegar algo que tem geral. Não, e que tem um componente intangível grande aí no valor da oferta, no valor do contrato. Uma dessas empresas
tem seu departamento de P&D aqui no Brasil, né? Desenvolve toda a arquitetura do equipamento. A empresa projetou, desenvolveu o próprio design do seu chip de controle desse sistema, só que ela, na hora de montar esse sistema, ela usa componentes importados, inclusive esse próprio chip que ela projetou, toda a inteligência do circuito integrado é dela, ela manda fabricar nas fabs da vida lá na Ásia, né? Então há um custo de centavos de dólar o chip, mas cujo valor está na inteligência que ela colocou ali. O que a medição da carteira de conteúdo local captura? Captura que entrou um chip importado. Né? E o concorrente dessa empresa, essa outra empresa, digamos, ela não tem seu departamento de P&D no Brasil, ela usa um projeto comprado de um OEM e usa componentes em proporção equivalentes, né? Porque tem muito componente de prateleira. Ambas te entregam o produto com o mesmo conteúdo local. Com esse advento da proposta do PD4, essa empresa que desenvolve a tecnologia no Brasil, que faz seu chip, ela vai conseguir ter esse diferencial capturado. O PD4 está medindo essa parte intangível que você chamou. Isso. Como essa parte intangível é difícil de medir objetivamente, quanto que vale no custo do produto, a proposta é que você aplique um multiplicador, um fator sobre aquele conteúdo local medido, que vai mostrar que ela tem um diferencial do intangível. Mas isso é competitividade? Isso no final... Isso é uma coisa que no final vai gerar competitividade. E acho que o mais importante é que é o seguinte, se não tiver, ninguém sai penalizado por isso. Então o fornecedor que agrega esse valor intangível de inteligência local, ele vai poder oferecer para o investidor um diferencial de certificação por ter feito esse esforço e gerado a renda, o emprego, a inteligência, a tecnologia por aqui, além das parcelas de componentes e insumos. Isso na tecnologia. Aí você tem a questão da engenharia, você tem coisas que não é a pesquisa de inovação, é a engenharia, não aquela engenharia que já é calculada, que é a engenharia dos grandes sistemas, mas engenharia de produtos, de algum... Engenharia básica. A engenharia básica, ela já tem a sua captura quando você vai falar das unidades de produção, dos grandes sistemas, dos grandes conjuntos. Mas a engenharia do produto, ainda não. Então, você consegue capturar também, dando também sempre o fator multiplicador. E como o Estado entra nisso? Financiamentos, Estado, Ministério de Indústria e Desenvolvimento, como isso? É uma coisa que tem que ser desenvolvida junto com as empresas. Os fornecedores, junto com os investidores, vão definir quais são os seus projetos e vão buscar as formas de financiamento. Existem algumas linhas, BNDES, FINEP, mas que têm suas limitações, nós conhecemos. E aí é uma coisa que você tem que casar, né? Aquele incentivo que você vai dar junto com a obrigação do lado regulatório de medição, do multiplicador, do adicional de unidades de conteúdo local nas bonificações que vamos falar daqui a pouco, e casar isso com o fomento. E aí os órgãos estão nesses comitês do PD4. O BNDES está lá, a FINEP está lá, o MIDIC está lá, a ANP está lá. Então você tem tanto o regulador quanto o formulador de política, você tem lá os ministérios, né? MIDIC, MCTIC, Casa Civil, Fazenda. Poderia resumir, ver se eu estou muito errado. Um conjunto de regras, um conjunto de regras que visa estimular o conteúdo local nacional não percebido pelas regras básicas desse conteúdo local da ANP das licitações. Isso.
E voltado a tecnologias. Voltando a tecnologias. Reconhecendo o mérito daqueles que fazem os investimentos, que assumem os riscos e que isso não é capturado nessa medição. Então, o que isso tem a ver com empresas de classe mundial? Tem alguma... Bom, primeiro, quem costuma ser mais competitivo? Quem oferece diferencial. Seja de custo, seja de tecnologia, seja de valor do longo prazo, quando as empresas fazem seus cálculos do Total Cost of Ownership, então da entrega até o final de um contrato de longuíssimo prazo, você faz uma curva total de investimento e retorno em cada contrato. Esse diferencial vem de onde? Normalmente esse diferencial vem de um esforço continuado de aperfeiçoamento tecnológico, de inovação. Isso empresas de classe mundial. Então são as empresas de classe mundial. Essas empresas conseguem se colocar dentro das cadeias globais de valor e fazer o fornecimento global de seus produtos e serviços. A visão só local não é suficiente. Não é suficiente. Tem que olhar a exportação. Isso nunca vai ser suficiente porque a gente conhece o mercado. Ele é cíclico. O setor é cíclico, é um setor de commodity. Ele tem altos e baixos, e esses altos e baixos eles são globais, só que eles são mais acentuados localmente. Então, dependendo do ciclo global, alguns locais têm ciclos mais ou menos acentuados, você tem a média do ciclo global. Se você está focado só numa localidade, se essa localidade tem uma flutuação muito mais acentuada, você cai junto, você não tem onde compensar numa localidade onde não teve uma queda tão grande. Então isso é uma questão de sustentabilidade de quem está nesse mercado. Essa é uma mudança de visão que tem que ser trabalhada junto ao mercado fornecedor nacional, né? Não olhar só a demanda local, mas olhar a demanda regional, né, mundial, para se inserir nesse mercado dessa forma, né? Não, com certeza. Inclusive, se você for ver o componente exportação, que tem tanto nos incentivos quanto nas bonificações, esse é, vamos dizer assim, o suprassumo da medição de competitividade. O que são as bonificações? As bonificações são valores de conversão em dinheiro, para você poder aplicar nos seus relatórios de conteúdo local, onde você tem uma necessidade de fazer alguma compensação. Na prática, se alguém exportar um umbilical, ele para a África, para a costa da África, está compensando isso para conteúdo local nacional? Sim, mas em que termos, né? Em que termos? Você precisa, para o vendedor, tem que ter um comprador. Se foi um esforço, um mérito puramente do fornecedor, o que é o ideal, você vai capturar isso nos incentivos, onde o fornecedor consegue um adicional de fator multiplicador no seu certificado e vai fornecer para os investidores aqui. Uma outra coisa que aí é na bonificação é uma empresa investidora ou um consórcio de um determinado campo faz uma aquisição para um projeto no exterior. Então, eu tenho lá um projeto na costa da África ou aqui na Guiana e eu, empresa de petróleo, faço um esforço para levar um fornecedor meu brasileiro para fornecer naquele meu projeto no exterior. Ok? Bom, o que eu fiz? Esse grupo global adquiriu conteúdo local. Só que ele não adquiriu para alguns projetos no Brasil. O que isso gera? Isso gera a tal da unidade de conteúdo local. O que é essa unidade de conteúdo local? É um crédito que a empresa acumula para utilizar onde precisa de compensação. Ou seja, o grupo comprou o conteúdo local. Não deixa de ser conteúdo local. Não deixa de ser conteúdo local. Compensatório. E é um conteúdo local com o mérito da competitividade. Do uso. Porque você não consegue exportar se não tiver competitividade. Por mais que seja beneficiado, então esse benefício, obviamente,
que fomenta um esforço maior de quem quer se apropriar desses valores. Isso é o mérito do programa, né? Você gerar um sentimento de que vale a pena fazer um esforço adicional para buscar esses componentes, esses elementos. Pedro, em outros lugares do mundo isso existe? Como isso é uma coisa só nossa? Como é que... Nesse formato, eu realmente não conheço outros lugares do mundo, porque isso é algo que está sendo acoplado a esse sistema que também é só nosso. Então, assim, em outros lugares do mundo você tem políticas de conteúdo. Você tem incentivos diferentes, tem obrigações diferentes, você mede de forma diferente. Então a gente vai dizer, existe política de conteúdo local em outros lugares do mundo? Existe. Agora, são todas iguais? De forma alguma. Então nós criamos um sistema que é brasileiro, que mede de uma certa forma, que objetiva um resultado próprio. Então você tem outros lugares que você quer medir como conteúdo local o emprego per se, direto. Aqui no Brasil você agrega a questão do fornecimento do equipamento, do serviço, né, de você ter um adensamento de cadeia produtiva. Entendi. Pedro, quem está coordenando isso? MME? Tem cronograma? Qual é a visibilidade? Como se... Esse decreto ele foi publicado há 2 anos, né, foi em janeiro de 2016, e ele fica sob coordenação dos comitês do PDFOR, tanto o comitê diretivo quanto o técnico operativo, que ao longo desse tempo fizeram os seus regimentos internos, fizeram várias discussões das regras do conteúdo local, com suas resoluções, recomendações ao CNPE, e em paralelo tem sido desenvolvido aí um estudo para regulamentar esses dispositivos de incentivos e bonificações. Nós esperamos que esse ano saia essa regulamentação. O uso efetivo desses benefícios depende muito de como essa regulamentação é feita. Vai ser apresentada, então vai ser mais ou menos burocrática, quais os tempos que as empresas vão levar para conseguir se apropriar do benefício, usufruir. Vai ter alguma coisa que é mais simples, que pode ser feito autodeclaratório, com comprovação por auditoria e fiscalização posterior. Quem que vai ser o responsável por avaliar cada tipo de incentivo ou bonificação? A gente tem ali as instituições certas para todos eles. Então você tem exportação, você tem investimento produtivo, tem inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então você tem lá o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, tem a FINEP, tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, você tem o BNDES, tem o Ministério da Energia, tem a ANP. Cada um tem a sua expertise e excelência para ser o responsável por cada um dos temas. Claro que a decisão já está definida no decreto, que a decisão final é conjunta de comitê. Tá? Mas tem um coordenador? Tem um ministério coordenador? Não. Você tem uma secretaria executiva que é do Ministério do Desenvolvimento, e você tem uma coordenação rotativa. A cada ano é um dos órgãos do comitê. E tem visibilidade? Quer dizer, onde as pessoas encontram esse material? Tem um site do PDFOR na página do MIDIC. Okay. Não é difícil de achar. Tá certo. E lá tem as resoluções todas, tem a composição dos comitês, tem o decreto. Pedro, a questão da pesquisa, voltando um pouquinho, só esse ponto que me chamou a atenção, quer dizer, você falou de componentes, a gente tem componentes no Brasil e tal, mas a gente tem pesquisa suficiente de base para isso? Isso está incentivado no Brasil? Universidade, com empresa, essa rede, vamos chamar assim, de conhecimento, isso está acontecendo? A gente tem base em determinados nichos, nos segmentos.
Não adianta a gente achar que nós somos a ponta, o estado da arte em tudo. Não. Mas nós temos nichos de excelência, sim, no Brasil, que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Falar aqui a questão de subsídio. O Brasil é referência. Tirando coisas que não são tão específicas do petróleo, mas que são aplicadas a petróleo, nós temos excelentes centros de desenvolvimento e empresas em áreas de automação, de energia, de telecom. Então, algumas coisas estão funcionando, os sistemas de... As próprias empresas de petróleo desenvolvem tecnologias no Brasil junto com seus fornecedores. Então, poderíamos melhorar, nós sempre podemos melhorar. Nós temos gargalos, sim. Nós temos gargalos no desenvolvimento e crescimento de empresas de startups. É uma questão ali de mercado de capitais, de regulação do mercado de capitais, uma questão macroeconômica, de custo de oportunidade, taxas de juros. Tudo isso pode ser melhorado. Então, nós temos gargalos, mas nós também temos oportunidades onde nós podemos investir um esforço concentrado para que isso se torne um contínuo, sustentável e um segmento de classe mundial, onde o Brasil se insira na cadeia global de valor dos investimentos em petróleo e gás e forneça aquilo que tem de melhor, traga o que existe melhor de outros, e isso dá uma eficiência, uma competitividade maior para o sistema como um todo. E aí, vamos voltar para a origem da nossa conversa, o PDFOR tem um papel importante. Por isso que a gente aguarda essa regulamentação até com uma certa ansiedade, porque isso traz para o fornecedor uma ferramenta e a mensagem de que vale a pena buscar o diferencial, fazer o investimento com visão de competitividade, buscar mercados globais, de se diferenciar tecnologicamente, de desenvolver competências, conhecimento e tecnologia por aqui, que, ao fim e ao cabo, é o objetivo final declarado da política de desenvolvimento industrial. Ótimo. Pedro, gostaria de agradecer seu tempo, sua conversa e muito obrigado. Cavanha, eu que agradeço, sempre um prazer, a casa está aberta. Acompanhe o Café com Cavanha pela EP Brasil.